Bom dia pessoal da Vínculo. Eu queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi feito para poder falar um pouquinho, na verdade, da minha história aqui, do que eu faço hoje na advocacia, na consultoria jurídica. Agradecer e mandar um abraço para a Amanda, estou com saudade dela, e ela sei que ela dirige o pessoal, coordena o pessoal aí, e quero muito conhecer o trabalho, espero que o trabalho seu seja bem profícuo, porque a ideia me interessou bastante. Bom, pelo que eu entendi, eles pediram para falar um pouco sobre a minha história, minha trajetória e qual que é a minha visão de mercado do direito, né? Em primeiro lugar, eu preciso falar assim que para mim é um pouco estranho, eu tenho até um costume de dar palestra, mas é um pouco estranho falar de mim mesmo. Eu acho que minha história é zero inspiracional, acho que ela é uma consequência de fatos, acho que a vida de todo mundo é. Mas eu formei em 95 aqui na Federal, e quando eu já fiz a Federal, já fiz a minha faculdade, eu não tinha a menor ideia do porquê que eu estava fazendo direito. Eu não sabia, eu gostava de estudar direito administrativo tão somente, porque eu sempre gostava de política. Por sinal, das melhores coisas que eu fiz na faculdade foi o movimento estudantil, que isso foi maravilhoso em termos de relacionamento, nós vamos falar um pouco disso hoje. Então eu fiz, e assim que eu formei, minha vida começou a ter uma sequência de fatos, que eu não sei de onde que vieram esses fatos, mas eu sei que eu abri o escritório logo em 96, e hoje eu já tenho quase 24 anos de escritório, sendo que eu não poderia nunca imaginar que eu sequer me tornaria um advogado dono de escritório de advocacia, coisa que eu sou hoje. O fato de eu ter feito direito já foi um pouco bizarro, na verdade. Eu sou de uma família de médicos, meu avô e meu pai, eu queria fazer medicina a vida inteira, e perdi um vestibular para medicina, hoje eu até brinco, graças a Deus, depois eu resolvi fazer direito por uma circunstância muito característica na minha vida. Eu comecei a compreender, ainda com 18 anos, muito novo, mas eu comecei a compreender que com direito eu conseguiria dar um retorno maior para a sociedade do que com medicina. No final eu vi que isso não tinha muito efeito prático, não, porque eu também conseguiria com a medicina, mas no direito eu fiz por conta disso. Bom, e assim que eu formei, é evidente que quando você abre escritório, você precisa de ser, em primeiro lugar, corajoso, num lugar como Minas Gerais, que você depende de pais e avós da área do direito para poder ter um pouco mais de facilidade na vida. Eu e os meus sócios à época abrimos e não tinha ninguém na família que lidava com direito. E foram chegando clientes, a gente foi trabalhando, evidentemente, e depois chegamos a 24 anos de escritório. Quando você, em primeiro lugar, sempre a gente cuidou do escritório de uma forma muito clara, e a gente investiu muito em questão de gestão. Nós procuramos conhecer bastante gestão. Então, quando meus colegas faziam mestrado em Direito, alguns até com doutorado em Direito, eu tive alguns colegas muito rápidos com relação a isso. Eu, particularmente, quando eu voltei para o banco de escola, já foi em 98, eu fui fazer uma especialização em gestão estratégica na época de municípios, que eu achei que eu fosse mexer com município, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Belo Horizonte. Bom, o tempo foi passando, não gostei muito dessa pós-graduação, na verdade, e depois, como a gente já tinha começado a lidar muito com direito empresarial, a minha perspectiva de vida era o seguinte: o que eu preciso fazer para poder entender uma empresa de dentro? E aí eu fui fazer a Fundação Dom Cabral. Fui fazer, na verdade, administração, curso de especialização em gestão de negócio na Dom Cabral. E lá na Dom Cabral, eu quase que tomei uma machadada na minha cabeça. Dom Cabral virou minha casa, eu adoro a Dom Cabral, e eu comecei a entender a empresa muito de dentro. E, paralelamente, também, a gente sempre lá no escritório investiu numa espécie de processo terapêutico. É meio estranho falar isso, mas a gente, desde 2000, a gente tinha contratado já uma psicóloga para poder melhorar a nossa reunião de sócio. Então, na verdade, a gente não sabia a época, eu não sabia a época, mas aqui dali a gente estava investindo em autoconhecimento. E eu não parei com isso. Eu lidei com autoconhecimento o tempo inteiro. Eu dei uma olhada em budismo, eu sou um cara muito curioso nessas coisas, então eu estudei um pouco budismo, eu fazia muita terapia, eu comecei a entender a importância de escutar muito. Então, foi assim que eu fui forjando o meu tipo de advocacia. Porque, fundamentalmente, eu entendi desde o começo que, para mim, o mercado ele tinha duas coisas que eu não concordava. O mercado de escritório de advocacia. Em primeiro lugar, eu senti uma determinada arrogância, entre aspas, nesse mercado, que achava que direito era quase que uma finalidade, não uma ferramenta para se atingir algum fim. Então, muitas vezes, eu sentia que o direito era mais importante do que o próprio cliente. Isso é uma coisa, inclusive, que tem um pouco na medicina também, e hoje eu venho estudar muito isso. Em segundo lugar, eu também entendi que a faculdade treinava a gente para o conflito, para a briga, para o pau. Na verdade. E eu não conseguia entender porque eu sempre imaginei que o conflito fosse a ausência
da inteligência numa negociação. E a faculdade não nos preparava para isso. Bom, nesse ínterim, já em 2006, eu estava muito dentro, já tinha voltado para lidar um pouco com a área hospitalar, eu estava muito dentro de um hospital aqui em Belo Horizonte, lidando com a administração dele, prestando consultoria para eles, né? Mas lidando com a administração, comecei a estudar muito processo de certificação, processo de melhoria contínua, e comecei também a estudar muito relação médico-paciente, porque eu comecei a perceber que a gente desprezava no sistema de saúde o que era mais importante, que era a voz do paciente. Então fui muito estudar essa relação e me apaixonei, eu sou um apaixonado hoje por inserir meu conhecimento onde eu tenho pessoas fragilizadas, como por exemplo o doente, o paciente. Eu tenho isso muito para mim, isso é importante entender, e para isso você precisa, e de novo entro para a questão do processo terapêutico, você precisa muito de entender que você precisa de ser humilde para respeitar o valor dos outros. E eu acho que é isso que falta hoje na sociedade. Portanto, bom, já estou em 2006, na verdade, eu comecei a fazer um doutorado na França para estudar um pouco a relação médico-paciente. A minha ida para a França, o meu doutorado, ele é todo um processo quase que mais de introspecção do que propriamente de um estudo. E aí eu concluí esse doutorado em 2014 para estudar a relação médico-paciente, e começava já, como eu estava muito na área da saúde, comecei a estudar várias coisas da área da saúde, como segurança de paciente, um pouco de bioética, evidentemente, mais recentemente experiência de paciente, mas sempre lidando com relacionamento. E eu tenho um escritório hoje, este ano a gente está passando por uma cisão de escritório, o escritório está se cindindo mesmo ao meio, os meus sócios antigos eles estão ficando, continuando com a visão do direito, eu estou indo para uma outra área, uma outra visão do direito, que quero reforçar essa questão do meu propósito, quero reforçar essa questão de que hoje a gente precisa aprender a ouvir mais os nossos clientes. Então, fundamentalmente, tentando amarrar um pouco uma história que foi construída consequência de atos, consequência de coisas muitas vezes incontroláveis por mim, na minha cabeça, o que a gente precisa de fazer, e eu estou praticando isso hoje, é ter uma clareza muito, muito grande com relação ao propósito. Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Eu não sei se é porque eu estou com 48 anos, faço 49 esse ano, talvez a faculdade devesse ser a verdadeira história do Benjamin Button lá, que a gente deveria começar já um pouco mais amadurecido e depois ficando mais jovem, mas hoje eu tenho muito claro qual que é o propósito que eu quero e qual que é o legado que eu quero deixar. Muito claro para mim que hoje eu quero ajudar pessoas, usando da ferramenta que eu tenho, que é o direito. Para isso, eu preciso muito mais de entender o que a pessoa fala, eu preciso ter muito mais uma escuta ativa, eu preciso ter muito mais uma escuta empática com relação à pessoa, do que propriamente entender do que se chama de hard skills, do que entender direito. É evidente que entender direito é importante, essa é a ferramenta de trabalho que a gente tem, mas é uma ferramenta, não é o propósito final. O propósito final é a gente atender o que o cliente quer, e para isso a gente precisa de ouvir o cliente. Para ouvir o cliente, a gente precisa de ter humildade. Para ter humildade, a gente precisa de ter um processo de autoconhecimento muito grande. Porque senão você quer impor valores. Porque senão você quer julgar na hora que você está ouvindo. E é isso que não pode. Então, se eu tivesse que dar algum tipo de conselho, não é? Conselho é uma palavra muito estranha, mas se eu tivesse que dar algum tipo de toque em vocês, eu sugeriria isso. Investir em relacionamento. Faça a faculdade, eu me arrependo profundamente de não ter estudado mais as matérias na minha faculdade, mas ok, o tempo já passou, mas invistam em autoconhecimento, invistam no que se chama hoje de soft skills, poder de comunicação, trabalho em equipe, empatia, o poder de escuta. Isso é muito importante no mercado hoje, é muito importante no mercado hoje, porque as pessoas estão com os ouvidos tampados, e isso é uma preocupação que eu tenho hoje no mercado. Então, se eu tivesse que sugerir para vocês alguma coisa, siga a intuição de vocês, invistam em autoconhecimento e tenham coragem, porque precisa de ter coragem para poder investir no mercado, precisa de ter coragem para poder abrir um escritório, precisa de ter coragem, como está acontecendo agora, para mudar aos 48 anos, mudar o que eu estava fazendo há pouco tempo atrás. Hoje eu estou forte na questão de ouvir as pessoas. É isso que eu e minha equipe atual queremos no nosso escritório. E eu não vou parar por aí. Eu já tenho muito claro que eu vou fazer isso, esse é o meu trabalho, mas eu sei que lá pelos meus 60, 65 anos eu vou mudar de novo. Eu tenho certeza disso. Vai ser o momento de eu partir para uma outra iniciativa, que aí é para a gente conversar com a questão de legado.
Mas na minha visão, hoje, eu sou muito entusiasmado com essa juventude porque vocês estão aprendendo a compartilhar muitas coisas. E isso é legal, mas precisa de ter coragem para ir para o autoconhecimento. Precisa de usar menos a rede social e usar mais a cabeça. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque nós precisamos ouvir as pessoas. Se eu tiver que dar um toque, é esse. Eu agradeço de novo a oportunidade, eu fico por aqui, que eles me pediram para falar em 10 minutos. E eu espero que vocês possam se aproveitar de alguma coisa e vocês ficam com o meu contato aí para que se quiser entrar em contato. Eu adoro conversar com pessoas, eu adoro o ser humano de uma forma geral. Obrigado, espero que vocês tenham um bom dia, um bom ano pós-pandemia e que a gente recupere a força no Brasil, que o Brasil está precisando da gente.